Bem-vindo mais uma vez ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de fantasia e aventura lançado em 2016, que se chama O Lar das Crianças Peculiares. Tomem cuidado pois existem spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Na ensolarada Flórida, Jake Portman é um adolescente que vive uma vida comum e trabalha em um supermercado. Um tempo depois, a gerente, Shelley, o leva para ver seu avô Abby, que está no telefone com Jake dizendo para ele não ir naquele dia pois é perigoso. Mas como seu avô tem demência, Jake vai mesmo assim. Na rua da casa de Abby, Jake vê um homem estranho de olhos brancos e quando chegam à casa do seu avô, Jake descobre que ela foi saqueada e que Abby não está lá. Na floresta próxima, Jake vê a lanterna de Abby e quando vai investigar, vê seu avô deitado inconsciente sem seus olhos. Jake liga para a emergência, mas no meio da ligação, Abby pega o braço dele e o avisa que ele deve ir para a ilha, para o loop de 3 de setembro de 1943. Jake está muito confuso, mas promete fazer o que ele diz antes do seu avô morrer. Quando Shelley se aproxima, uma criatura sinistra emerge e Jake diz a ela para atirar, mas aparentemente apenas Jake pode vê-lo. Após o incidente traumático, Jake vai para a terapia e explica ao seu terapeuta que ele não tem certeza se algo está errado com ele. Em seguida, ele se lembra do tempo em que Abby lhe contou histórias fantásticas sobre criaturas míticas e sobre uma casa, com um grupo de crianças especiais, administrada pela senhorita Peregrine. Jake acreditava nas histórias e até as compartilhava com seus colegas, mas por causa disso se tornou motivo de chacota. Com o tempo, ele cresceu e parou de acreditar nas histórias do seu avô, que ficou muito triste mas entendeu. Algum tempo depois, sua tia lhe dá um livro que Abby deixou para ele. O livro é de Ralph Waldo e contém um cartão postal da senhorita Peregrine com o endereço da casa especial. Seus pais consultam a terapeuta de Jake sobre ele ir visitar essa casa e ela encoraja ele a ir para ter um fechamento adequado da morte súbita de seu avô. Na balsa, Jake e Frank avistam um pássaro peregrino e nas histórias de Abby ele dizia que a senhorita Peregrine podia se transformar em um pássaro. Então Jake se apresenta ao pássaro como o neto de Abby. Quando eles chegam à ilha, os dois ficam em um antigo pub e Jake convence seu pai a deixá-lo ir para a casa da senhorita Peregrine, mas quando ele chega lá descobre que a casa está em ruínas. Decepcionado, ele volta para o pub e Algie explica a ele que os alemães bombardearam a casa em 3 de setembro de 1943 e que ninguém sobreviveu. No dia seguinte, Jake vai para a casa novamente e a examina por dentro. Então ele vê uma escada e decide subir. De repente, ele vê a silhueta de uma jovem e assustado ele sai correndo, notando também outras crianças, mas acaba tropeçando e ficando inconsciente. Quando ele acorda, percebe que está sendo carregado por Bronwyn, uma garotinha com super força, e assim ele conhece Emma, uma garota que levita a menos que use sapatos de metal, os gêmeos mascarados, Olive, uma garota que pode controlar o fogo e Milad, um garoto invisível. Em seguida, Jake os acusa de estarem mortos, mas eles negam e todos entraram em uma caverna onde existe um portal. Quando eles saem da caverna, Jake corre para o pub mas fica intrigado com os pratos e copos voando e quebrando nas paredes. Então as crianças peculiares chegam e resgatam ele de lá. Enquanto eles estão a caminho de casa, Milad revela que foi ele quem jogou as coisas no pub, e eles explicaram que estão presos em um loop do mesmo dia em 1943. Quando chegam a casa, Jake é levado para conhecer a senhorita Peregrine, que tem o poder de controlar o tempo, e também as outras crianças peculiares. Fiona, uma garota que pode controlar plantas. Claire, uma garota com uma boca atrás da cabeça. Hugh, um menino que vive com abelhas dentro do seu corpo. Horus, um menino que tem sonhos proféticos. Em um dos quartos, Jake também encontra Enoch, um menino que pode trazer os mortos de volta à vida por um breve período, e ele mostra esse talento fazendo dois pequenos fantoches esqueléticos lutarem entre si. Durante o jantar, as crianças perguntam a Jake como é o futuro, mas a senhorita Peregrine interrompe dizendo que eles não devem falar sobre isso e todos voltam a comer. Depois do jantar, Horus projeta um sonho e eles veem uma mulher sendo levada por homens maus. Em seguida, todos eles vão para fora da casa e esperam pela bomba, mas antes dela cair, a senhorita Peregrine volta 24 horas no relógio. Após isso, Emma leva Jake de volta para a caverna e ele mostra a ela o que é um telefone e até tiram uma foto juntos. Enquanto isso, um pássaro voa para dentro da caverna e bate na parede. Então Emma leva para casa e Jake volta para o seu quarto. Lá, ele encontra uma carta que Abby escreveu para a senhorita Peregrine, avisando sobre alguém chamado Sr. Barão. Depois disso, Jake e Frank vão para a praia e conhecem um ornitólogo que pesquisa pássaros raros. Mas o passeio de tirar fotos de pássaros não anima Frank, então ele decide ficar no quarto dormindo. E Jake aproveita a chance para visitar a senhorita Peregrine, que está tratando o pássaro, que na verdade é a senhorita Abbas, a mesma mulher que foi vista na visão de Horus. Assim que Jake chega, ele questiona a senhorita Peregrine sobre o Sr. Barão, mas ela evita dar respostas a ele. Depois disso, Emma leva Jake para o seu esconderijo secreto que é um navio afundado. Ele fica com medo de se afogar, mas ela sopra uma bolha de ar para que ele possa respirar debaixo d'água, e depois sopra água para fora do navio, o deixando completamente seco. Então ela traz uma caixa e mostra fotos de outras pessoas peculiares, incluindo o Sr. Barão, que Jake reconhece como um homem de olhos brancos que estava próximo à casa do seu avô, e ela revela que ele é o líder dos maus peculiares. Ela também diz a Jake que
ele pertence ao mundo peculiar, mas ele nega. Assim, para convencê-lo, ela leva ele para ver a senhorita Peregrine matar uma fera semelhante à que ele viu na floresta, que só é visível para ele pois a sua peculiaridade é ser capaz de ver esses monstros. De volta à casa, Emma explica que as criaturas são o Sr. Barão e seus comparsas, que acabaram se transformando em monstros depois de um experimento ter saído errado. Eles caçam peculiares para comerem seus olhos, pois quanto mais comem mais vão se parecer com humanos. Em seguida, a senhorita Abbas desperta e assume sua forma humana. Com medo de que o Sr. Barão apareça, a senhorita Peregrine decide que é hora de encontrar um novo lar. Após isso, Emma e Jake discutem porque ele não quer ir com eles, e ele decide voltar para o seu pai. Quando ele encontra Frank, descobre que Algie foi encontrado morto com seus olhos desaparecidos. Então Jake percebe que tem que avisar aos peculiares, mas quando ele entra na caverna, o ornitólogo segue e diz a ele que também é peculiar. Assim que ele assume sua forma verdadeira, Jake o reconhece e tenta fugir, mas ele transforma sua mão em uma lâmina e ameaça matar ele. Enquanto as crianças peculiares arrumam suas coisas, Sr. Barão obriga Jake a levá-lo para a casa da senhorita Peregrine, e quando ela abre a porta, ele entra e ordena que as crianças venham até ele. No entanto, as crianças só ouvem a senhorita Peregrine que diz para eles ficarem em segurança. Então ela se sacrifica para ir com o Sr. Barão em troca dele ir embora também. Assim ela se despede das crianças e pede a Jake que cuide deles, antes de se transformar em um pássaro para o Sr. Barão aprender em uma gaiola. Em seguida, Jake atende o telefone e ouve uma ligação do jovem Abe em 1943, que não reconhece a voz de Jake porque ele ainda não o conhecia. Enquanto a senhorita Abbas instrui as crianças, ela é puxada através de uma parede. Então Jake guia as crianças para um lugar seguro e luta contra o monstro, mas ele ainda consegue atacar Enoch. Logo após isso, Jake se esforça para mirar corretamente e as crianças correm para o sótão. Então Jake finalmente o acerta, mas ele rapidamente se levanta e continua seguindo. Assim, as crianças fogem pela janela enquanto Fiona controla uma árvore para os descer em segurança. Eventualmente o avião alemão joga a bomba na casa e mata o monstro, mas o loop se fecha de vez, e as crianças nunca mais poderão voltar para aquela casa. Já na praia, todos ajudam Emma a trazer o navio naufragado para a superfície, para que eles possam ir para Blackpool, onde há outro loop. Logo em seguida, Emma explica que esse loop foi criado em janeiro de 2016, e eles percebem que podem impedir a morte de Abby se eles matarem o Sr. Barão lá. Assim que eles chegam ao pier de Blackpool, todos eles vão para uma casa onde os maus peculiares estão se preparando para realizar um experimento com a senhorita Peregrine. Após descobrirem isso, Emma se solta dos seus sapatos e com a ajuda de Jake, chama a atenção deles os levando para o cais. As pessoas comuns ficam surpresas ao ver Emma levitar e assim que os vilões chegam no pier, as crianças jogam bolas de neve e algodão doce neles para que eles possam ser vistos em plena luz do dia. Enquanto isso, Enoch dá vida a alguns esqueletos e os faz matar alguns monstros, e Bronwyn joga um cavalo do carrossel em outro monstro fazendo ele cair na água. Após isso, todos eles vão tentar salvar a senhorita Peregrine, e assim depois de muita luta, Jake consegue libertar os pássaros, que voam para criar novos loops e assim proteger as crianças. Em seguida, Emma e Enoch veem Jake, mas o Sr. Barão se transforma nele como uma forma de enganar eles. Então agora Jake tem que provar que é o verdadeiro. Ambos se revezam em falar, até que um monstro horrível aparece e ataca o Sr. Barão pensando que era Jake. Após isso eles conseguem derrubar o monstro usando uma besta. Após matarem todos os vilões, as crianças voltam para o navio pois precisam ficar dentro do loop, e se despedem de Jake, já que ele não vai poder vê-los novamente. Assim, Emma tenta consolar ele, dizendo que agora eles estarão a salvo, e eles se abraçam. Um tempo depois, Jake volta para a Flórida e visita a casa do seu avô, descobrindo que ele está vivo. Então ele conta tudo sobre suas experiências com a casa da senhorita Peregrine e as crianças. Após isso, Abby dá um presente a Jake. É o mesmo livro de antes mas agora com muito dinheiro dentro para sua jornada, e o convence a ir atrás das crianças. Assim, Jake corre para alcançar o navio, e encontra Emma. Então conta que passou por diferentes cidades ao redor do mundo ao longo de diferentes anos para vê-la novamente. Após isso, eles se beijam e ele se junta às crianças em suas viagens. A senhorita Peregrine também os encontra e voa até o navio para se reunir com eles de novo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de filmes.